Olá, seja bem-vindo ao nosso 16º dia do jejum, 21 dias para liberar a fé. Eu criei, por isso falei, nossa fé é liberada por meio das nossas palavras. Nesses dias, nós temos orado, buscado a face do Senhor. São tempos difíceis, são tempos de crise, tempos de pandemia, mas são em ocasiões como essa que você tem a oportunidade de ver o poder de Deus se manifestando. Amém? E são em tempos como esse que precisamos nos levantar e proclamar a verdade das maravilhosas promessas da palavra de Deus. Aleluia! E antes de nós iniciarmos, eu sempre digo todos os dias, apesar de já estarmos, vamos dizer, na reta final, na última semana do nosso jejum, pode ser que você esteja querendo começar a jejuar hoje. E se você quer, você é muito bem-vindo. Amém? Jejum de um dia já é um jejum abençoado. Então, para isso, você tem que se inscrever no jejum, você tem que entrar no site que é jejum21dias.com.br. jejum21dias.com.br. Lá tem um link, você clica nele e então você vai se inscrever em um dos nossos grupos de WhatsApp e todos os dias você vai receber mensagens, vai receber palavras de encorajamento, o resumo da pregação dessa live e muitas outras coisas para que você esteja de fato envolvido conosco nesse tempo. Amém? Além disso, é muito importante que você também se inscreva aqui no canal do YouTube, Aloysio Silva TV, porque quanto mais pessoas se inscreverem, mais o YouTube vai enviar, né, as nossas ministrações para que mais pessoas vejam. E esse é o objetivo, que mais gente veja. Clica também aí no sininho, nas notificações, para que quando começar uma live você receba uma mensagem avisando. Então você não perde nada do que está acontecendo no nosso jejum. Nós estamos fazendo 3 lives por dia. Todos os dias ao meio-dia pelo Instagram, ok? Lá no perfil Aloysio A. Silva, você entra, nós estamos compartilhando testemunhos. Então, já até quero dizer para você, se você tem algum testemunho, envia para a gente, né? Você pode ir lá no Instagram mesmo, clicar naquele direct e enviar, ou mandar pelo WhatsApp o seu testemunho. Nós queremos compartilhar porque isso encoraja os irmãos. É uma live mais curta, 15 minutos, normalmente, todos os dias. Depois temos essa live às 19 horas e sempre finalizamos o dia às 21 horas, quando durante o jejum temos convidado pessoas, pastores, homens, mulheres de Deus, para compartilharem com a gente um pouquinho a respeito de fé, da experiência deles, também para nos inspirar. Amém? Então são 3 lives por dia, estamos juntos, né, todo o tempo, e a grande vantagem da internet é que você pode fazer tudo isso pelo celular, e você pode estar conectado em qualquer lugar, não precisa de ser na sua casa, os testemunhos que nós temos recebido são realmente empolgantes. Com certeza, esse jejum está sendo um dos melhores que nós já fizemos até hoje, apesar das limitações dessa circunstância especial da pandemia. Então, não estamos podendo fazer cultos presenciais, mas isso não tem impedido o poder de Deus de agir. Por quê? Porque a igreja não é o prédio. A igreja não é o prédio, governos fecham prédios de igreja, mas não podem fechar realmente a igreja, porque a igreja somos nós, e a igreja acontece onde tem 2 ou 3 reunidos, amém? A igreja acontece na casa, na escola, na empresa, em todo lugar. Isso é que faz da igreja algo realmente imparável. O inimigo não pode nos parar, glória a Deus por isso, amém? Todos os dias nós confessamos a palavra, e eu quero convidar você para fazermos isso mais uma vez nesse dia. E hoje é 2 Coríntios 5, 21. Esse versículo é um versículo chave para você ministrar fé. Você sabe qual é o grande impedimento para que as pessoas tenham fé? É que elas sempre se relacionam com Deus baseado no merecimento. E aí, quando elas têm um problema, elas falam: eu acho que eu não mereço a bênção. Eu acho que eu não tenho sido uma boa pessoa, tem muitos erros, eu acho que eu não mereço. Deus não vai me ouvir porque eu não mereço. Se você se relacionar com Deus assim, com base no merecimento, a Bíblia diz que você está vivendo segundo a lei. E o resultado disso é maldição na sua vida. Não chegue diante de Deus jamais confiado em algum merecimento. Porque do mesmo jeito que hoje você está dizendo: eu acho que eu não mereço, acho que eu errei, pode ser também que você chegue um outro dia dizendo: não, hoje eu estou bem. Olha, jejuei 16 dias, agora eu quero ver se Deus não me ouve. Entende? Ainda continua o problema. Você acha que tem merecimento.
Então, não se relacione com Deus nessa base. Isso é viver na lei. Nós confiamos unicamente na graça. E o que é a graça? A graça é a grande troca do Calvário. Deus colocou em Cristo tudo que era meu e pegou o que era de Cristo e colocou em mim. O que era meu? Meu era o pecado, a doença, a maldição. Deus pegou tudo isso e colocou em Cristo. Cristo foi para a cruz e levou tudo isso para a morte. Quando ele ressuscitou, ele venceu tudo isso. Venceu a doença, o pecado, o diabo, venceu tudo. Tudo ficou enterrado. E a outra parte da história, tudo que é de Cristo foi colocado em nós. O que era de Cristo? Justiça, vida, santidade, sabedoria. Todas as heranças espirituais eram dele. Mas agora somos co-herdeiros. Recebemos junto com ele. Entendeu? Essa é a grande troca. E essa grande troca é vista aqui em 2 Coríntios 5, 21. Vamos ler? Vamos ler juntos? Onde você está? Leia em voz alta. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Muito bem. Quem é aquele? Quem é esse aquele? É o Senhor Jesus. E quem é esse ele? É Deus Pai. Então, vamos agora ler colocando o nome do Senhor. Então, o Senhor Jesus, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, o Senhor Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Está entendendo? Esse é o centro da mensagem do Evangelho. Que nós somos justificados unicamente por fé. Somos declarados justos unicamente por fé, independente de qualquer obra que façamos. Porque Cristo já fez a obra no nosso lugar. Entendeu? E agora ele se tornou a nossa justiça. Pastor, eu não consigo entender isso. Como é que eu posso ser justo? Eu estou vendo tanta coisa errada. Eu não estou praticando a justiça. Então, você tem que entender qual a lógica bíblica. Então, o Senhor Jesus pecou? Não. A Bíblia fala que ele não conheceu o pecado. Ele não conheceu o pecado. Mas o que Deus fez? Deus o fez pecado por nós. Então, presta atenção. O Senhor Jesus nunca pecou. Mas lá na cruz, Deus pegou o nosso pecado e colocou nele. Ele mesmo não tinha pecado. Nunca cometeu pecado. Jamais. Mas Deus pegou o nosso pecado e colocou nele. Entendeu? Hoje, acontece o inverso, né? Eu não pratiquei justiça, está entendendo? Mas Deus pegou a justiça dele e colocou em mim. Se você crê na primeira parte, tem que crer na segunda. Você crê que o seu pecado foi levado na cruz? Você crê que o Senhor Jesus já levou todo o seu pecado? Você crê nisso? Ótimo, por isso você é salvo. Então, se você crê nisso, você tem que crer também no outro lado da moeda. O mesmo Deus que colocou o pecado que era seu em Cristo, agora está colocando em você a justiça de Cristo. Esse é o Evangelho. E aí, quando você sabe que é justo, você tem ousadia para orar. Entendeu? Não é baseado mais no merecimento, é baseado na justiça. Eu recebi a justiça de Cristo, estou chegando diante de Deus confiado nisso. Então, Ele vai me ouvir não por causa de mim, por causa de Cristo. Aleluia. Vamos fazer a confissão da palavra, então? Ergue a sua mão direita para o céu. Diz, o Senhor Jesus se tornou pecado por mim, para que nele eu seja feito justiça de Deus. Diga, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga, eu fui justificado pela fé. Diga, porque eu sou justo, eu posso reinar em vida sobre o diabo e as circunstâncias. Diga, a minha oração tem muito valor, porque muito pode, pela sua eficácia, a oração de um justo. Você crê que é justo? Se você crê que é justa a sua oração, então, tem muito poder. Está lá em Tiago 5,16. Vamos ler? Tiago 5,16. Diz assim, confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados. Por quê? Olha a parte final. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Quem é justo? Ai, pastor, eu não sei, eu ainda faço tanta coisa. Eu acabei de te ensinar. Você é justo porque recebeu a justiça de Cristo. Amém? Então, nesse espírito de fé, vamos orar? Vamos orar pelos seus alvos pessoais? Coloque-os diante de Deus nessa hora. Feche os seus olhos. Pai, nós oramos nessa hora
confiado na verdade da tua palavra. Que o meu pecado, nosso pecado, foi colocado em Cristo, na cruz do Calvário. O pecado foi condenado. Mas agora, Senhor, pela fé, eu sou salvo. Ó Deus, e o Senhor colocou sobre mim a justiça de Cristo. Pai, nós não oramos confiado no nosso merecimento. Não oramos confiado, ó Deus, nas nossas obras de justiça. Mas nos achegamos confiado na justiça que procede da fé. Nós somos justos pela fé. Pai, abre o entendimento dos teus filhos hoje. Livra-os, ó Deus, de viverem segundo o merecimento da lei, segundo a justiça própria. Livra-os, ó Deus. Pai, que eles possam, ó Deus, de fato viverem completamente segundo o padrão da nova aliança, com a mente focada na nova aliança, de que o Senhor não se lembra mais dos nossos pecados, porque foram totalmente apagados na cruz do Calvário. Ó Deus, eu creio que por causa disso a nossa oração tem poder, a oração dos teus filhos tem poder. Ó Deus, usa-os nesses dias. Pai Santo, é a minha oração que os olhos espirituais sejam abertos para compreenderem, ó Deus, a realidade, ó Deus, da nova aliança e andarem em linha com esta verdade. Que o coração de cada um seja incendiado, ó Deus, com ousadia, com poder e com fé. Pai Santo, para verem as circunstâncias mudadas, famílias restauradas, filhos convertidos aos pais, pais convertidos aos filhos, libertação do pecado, do vício, da pornografia, da droga, em nome de Jesus. Ministramos hoje, ó Deus, um tempo, Pai Santo, de prosperidade, suprimento, ó Deus, que aqueles que estão desempregados vão trabalhar, profissionais, empresários que estão passando por lutas, ó Deus, nesses dias experimentarão vitória. Ó Deus, nós declaramos e oramos tudo isso na posição de justo que somos, não confiado em nós, porque nós somos justiça de Deus em Cristo, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, isso é tremendo, tremendo. Nós precisamos de liberar isso constantemente. E hoje, nesse 16º dia, nós vamos falar sobre profetas do Novo Testamento. E eu quero mostrar para você que todos nós, crentes do Novo Testamento, podemos exercitar o dom da profecia. Entendeu? Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. E lá em 1 Coríntios 14, verso 31, Paulo diz isso claramente. Olha o que ele diz. Porque todos podereis profetizar. Olha o que a Bíblia diz. Não é que todos vão, porque alguns não querem, por alguma razão, mas Paulo diz, todos podem profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e todos serem consolados, abençoados. Então, de acordo com esse versículo, todo crente pode exercitar o dom em determinadas ocasiões, como o Espírito quer fazer. Então, a orientação é todos podem profetizar, um após o outro. Qual que é o objetivo? Qual que é o propósito da profecia? Esse texto diz 3 coisas, né? A profecia é para edificar, exortar e consolar. Presta atenção nisso, porque se você está ouvindo alguém liberar uma palavra profética que não se enquadra nesses 3 verbos, ela não é de Deus, é da carne. E quais são eles? Primeiro, toda profecia é para edificar. O que é edificar? Edificar é levantar, construir. Nunca é para abater, sempre é para levantar, fortalecer. É isso que significa edificar. É um termo da engenharia. Significa construir o edifício. Tá certo? Então, se alguém veio profetizar e depois de ouvir você sentiu morte por dentro, não é de Deus. A profecia é para edificar. Segundo, é para exortar. Exortar é o quê? Desafiar o irmão, reavivar o irmão, dizer o quanto ele é amado, dizer da herança que ele tem, contar para ele o futuro glorioso dele. Entende? Isso é exortar. Muita gente pensa que exortar é falar mal, é amaldiçoar, é dizer que vai morrer. Não. Exortar é lembrá-lo tudo que ele é em Cristo e que ele está se esquecendo. Então a profecia é para edificar, exortar, em terceiro lugar, para consolar. O que é consolar? Encorajar. Não fique desanimado, levanta a sua cabeça, o Senhor é contigo. Essa é a profecia do Novo Testamento. Então quase sempre vai envolver essas 3 coisas. Vai ter esse espírito, né? Agora, nós temos dito aqui para você, né, já na verdade, nós falamos isso todos os dias, que as palavras têm poder. Entende?
Então, é muito importante não falar palavras negativas. Isso é importante. Mas tem algo mais importante do que não falar palavras negativas, é falar palavras positivas. Você sabe, tem pai e mãe que eles não falam palavras negativas para os filhos, porque eles aprenderam, mas ficam calados, não falam nada. Entende? Então não fique calado. Não fique calado, porque quando você se cala, você permite que coisas aconteçam. Você autoriza coisas acontecerem ao seu derredor. Então não fique calado, fale palavras positivas, fale palavras de fé, fale palavras positivas sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre as suas circunstâncias. Então não basta simplesmente evitar de falar negativamente e ficar em silêncio. Não, isso não é suficiente. É preciso semear palavras de fé, porque palavras são sementes, entendeu? E a Bíblia mostra, isso é tão precioso, né? No Novo Testamento, a Bíblia nos ensina que nós somos feitos o quê? Reis e sacerdotes. Lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 10, diz: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Entendeu? Isso tem significado, isso tem poder. Lá em Eclesiastes, né, diz que a palavra do rei tem poder, mas também diz que a palavra do sacerdote tem poder. Vamos ler isso na Bíblia? Vamos ler primeiro lá em Apocalipse capítulo 1, verso 5. Vamos ler na versão revista e corrigida. Apocalipse 1, verso 5. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez o quê? O que ele nos fez? Reis e sacerdotes para Deus e para seu Pai. A ele glória, poder para todos sempre. Amém, aleluia. Lá em Eclesiastes, capítulo 8, verso 4, acabei de mencionar para você, lá fala que a palavra do rei tem poder. Olha o que diz: porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Você vai dizer: não, mas isso aqui é só o rei Jesus. Sim, claro, o rei Jesus, antes de tudo, mas o rei Jesus nos constituiu o quê também? Rei e sacerdote. Então, hoje, todo crente é ministro da graça. Todo crente é sacerdote. Você é sacerdote. Está me ouvindo? E você foi escolhido como sacerdote para quê? Para abençoar no nome do Senhor. Nunca para amaldiçoar. O sacerdote no Velho Testamento não amaldiçoava. Ele foi separado para abençoar. E sabe o que mais? Para decidir toda demanda. As demandas são criadas no mundo espiritual. O diabo sempre cria demandas na sua mente. Mas você é sacerdote e você decide a demanda. Vamos ler? Deuteronômio, capítulo 21, verso 5. Olha o que diz. Chegar-se-ão aos sacerdotes, filho de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para servirem. Como? Para abençoarem. Os sacerdotes foram escolhidos para abençoarem em nome do Senhor e, por sua palavra, decidirem toda demanda. Então veja, sobre nós hoje, nós somos reis e sacerdotes, nós temos uma unção dupla, ok? Como reis, a nossa palavra tem autoridade. Tem autoridade, mas como sacerdote, nós ganhamos também autoridade para abençoar e decidir toda demanda. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, não importa o que as pessoas do mundo dizem a seu respeito, a respeito do seu ministério, a respeito da sua família, eles não são sacerdotes. Você é sacerdote. Então, você é que dá a palavra que decide a controvérsia. Entendeu? Então, se alguém diz, você não vai dar nada na vida, criou-se uma controvérsia. Quem decide? Você é rei e sacerdote. Sacerdote decide a demanda, você fala, não, eu sou filho de Deus, eu sou cordeiro, Deus planejou um futuro glorioso para mim. Pronto, decidiu a controvérsia. Mas você tem que falar da posição de rei e sacerdote, porque essa é a sua unção, é a sua posição diante de Deus. Entende? Então, essa coisa do sacerdote no Velho Testamento é muito interessante. Por quê? No Velho Testamento, os anciãos e os juízes é que aplicavam a lei. Então, por exemplo, a Bíblia fala, né? Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Então, se alguém matasse, a pena era capital, deveria ser morto. Mas quem que aplicava isso? Eram os anciãos, os juízes da cidade, na porta da cidade. Mas o sacerdote está sempre associado com a bênção.
Por isso, no Velho Testamento, o sacerdote, ele é a expressão de graça. Por isso, hoje, nós somos também sacerdotes, porque somos ministros da graça. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ministros da graça. Então, e como reis, nós temos autoridade. Então, nós sempre abençoamos, nunca amaldiçoamos. Você vai dizer, não, mas o Senhor Jesus amaldiçoou. É interessante, o Senhor Jesus fez muitos milagres, foram mais de 30, mas só um milagre, vamos dizer assim, negativo, foi quando ele amaldiçoou a figueira. Entendeu? Por quê? O Senhor, ele sempre manifestou autoridade sobre demônios, expulsou demônios, ele falou com o mar, ele acalmou o mar, ele amaldiçoou a figueira. Então, o Senhor falou com coisas. Nós também precisamos de falar com as circunstâncias. Quando você fala, a sua fé é liberada e as circunstâncias mudam. Está me ouvindo? Então, o diabo não tem a palavra final. O diabo não é sacerdote. O diabo falou que você vai morrer, mas você pode responder com autoridade, resolvendo a demanda, dizendo, não, eu vou viver. É a sua palavra que prevalece, porque você é sacerdote. Você foi constituído para decidir toda demanda. Qual que é o problema? O problema é que nós, como sacerdotes, de vez em quando, nos calamos. E aí só fica no ar a palavra do inimigo. A sua palavra, a palavra do sacerdote, não aparece. Então, é preciso exercer sacerdócio. Como, pastor? Declarando constantemente qual é a palavra de Deus. Eu tenho dito para você desde o começo do jejum, que é o tema do nosso livro, que é por acaso até o título do livro. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. É baseado em quê? Lá em 2 Coríntios 4, verso 13. Paulo diz, nós temos o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, nós também cremos, por isso é que também falamos. Então, nós temos esse espírito de fé. Você já tem o espírito da fé, porque você já está na posição de rei e sacerdote. Você não vai orar para ficar, você não vai orar para alcançar. Não, quero dizer que você já foi colocado. Entendeu? Então, esse espírito de fé, ele também é espírito da profecia. Então, você hoje é ministro da graça. E você recebeu um espírito de fé, que também é um espírito da profecia. E lá em Apocalipse 19:10 diz que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Vamos ler Apocalipse 19:10? Prostrei-me ante a seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Agora, olha essa afirmação final. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Entendeu? É o espírito. Isso significa o quê? Que o espírito da profecia sempre centraliza o Senhor Jesus. Sempre centraliza a mensagem do Evangelho. Tá? Quando eu falo de espírito de profecia, é muito importante que você entender que eu não estou falando aqui nesse sentido aí, nesse conceito pentecostal de profecia, que alguém se levanta, fala em línguas e diz assim, diz o Senhor. Entendeu? Para você entender o que eu quero dizer, eu vou te explicar melhor. Você tem que saber que há 2 tipos de profecias. Preste atenção nisso. Hoje eu vou ensinar um pouquinho para você. Então tem as profecias causativas e as profecias não causativas. Causativa de causa. Tá bom? Então, as pessoas sempre pensam em profecia como sendo predição do futuro. Sempre pensam assim. Mas, pastor, não é? Não, nem sempre. Elas podem ter esse elemento preditivo, mas nem sempre. Então, a palavra profecia, no grego, é profemi. Okay? E essa palavra, ela tem 2 partes. Pro, esse prefixo, significa antes. E femi é derivado de rema, que significa palavra, falar. Então, profemi significa falar antes de acontecer. Então, claro, tem um aspecto preditivo, ok? Então, o tipo mais comum de profecia é aquela em que Deus fala com você o que vai acontecer e você simplesmente libera a palavra. Então, essa é a profecia não causativa, entendeu? Não causativa. Mas há um tipo de profecia que a maioria dos irmãos não conhecem, que é aquela em que você fala porque você conhece o coração de Deus. Porque você conhece a palavra de Deus, então você declara que certas coisas vão acontecer antes que aconteçam. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, eu sei que você foi justificado pela fé, eu sei que você, como filho de Deus, você é herdeiro, então eu posso dizer para você, eu sei que eu serei
um homem próspero pela graça de Deus, porque o favor está sobre mim. Você está profetizando, está contando antes de acontecer. Entendeu? Agora, você pode dizer sem ter nenhuma evidência de que isso vai acontecer. Você diz só porque conhece a palavra. Entendeu? Então você lê lá no Salmo 1, né? Que o homem que medita na sua lei de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz, ele é bem sucedido. Você pega a palavra, porque você conhece a palavra, você diz, eu vou ser bem sucedido. Eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água. Entendeu? Vou te dar um outro exemplo. O meteorologista, ele diz que o tempo, por exemplo, amanhã será chuvoso. Então, ele não causou a chuva. Ele está dizendo antes de acontecer, mas ele mesmo não causou a chuva. Isso é o que a maioria dos profetas do Velho Testamento fazia. Eles apenas diziam o que ia acontecer, mas eles não tinham o poder de declarar como o futuro seria. Agora, na nova criação, as coisas mudaram. Hoje nós podemos declarar a palavra de Deus profeticamente e fazer com que coisas aconteçam. Então essa profecia, ela é causativa. Entendeu a diferença? Causativa. Então, o espírito da profecia, ele está sobre todo crente. Mas a maior parte dos crentes não percebem isso. Entende? Então, hoje você tem sobre si mesmo o espírito da profecia. Então, eu vou te dar um exemplo de como isso acontece, de como é que o espírito da profecia age. Então, vamos pegar como exemplo Elias e Eliseu. Elias e Eliseu podem ser considerados, né, como dois tipos de profetas, cada um deles de uma aliança. Então, Elias representa a velha aliança, Eliseu a nova aliança. A Bíblia fala que certo dia Elias se colocou diante do rei Acabe e disse que não ia chover por 3 anos, segundo a palavra dele. Interessante que ele não disse que era segundo a palavra de Deus. Ele disse que era segundo a palavra dele. Vamos ler isso na Bíblia? Acho que eu não coloquei esse texto. Vamos ler 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ele nem falou segundo a palavra do Senhor. Entendeu? Elias, então, ele é um tipo de profeta do Velho Testamento. Eliseu, interessante, Elias significa o Senhor é Deus. Mas Eliseu significa Deus é Salvador. É um nome que tem um significado parecido com Jesus. Elisha, Yeshua, né? É parecido. Então, Eliseu foi que sucedeu Elias. Então, num certo sentido, Eliseu é um tipo do profeta do Novo Testamento. Então, qual que é a diferença do profeta do Novo Testamento e profeta do Velho Testamento? O profeta do Velho Testamento traz os seus pecados à memória. Mas o profeta do Novo Testamento nos lembra da justiça de Cristo sobre nós. O profeta do Velho Testamento fala a partir do Monte Sinai. Profeta do Novo Testamento fala a partir do Monte Sião. Profeta do Velho Testamento declara que Deus se lembra do seu pecado e visita a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. Mas o profeta do Novo Testamento declara que Deus não se lembra dos nossos pecados, porque todos foram cravados na cruz. Então, quando a gente não entende a diferença de Velho Testamento e Novo Testamento, as pessoas se levantam falando mensagens proféticas que estão fora do contexto da nova aliança. Isso é o que mais acontece hoje em dia. O que mais tem é profeta se levantando com a cabeça lá do Velho Testamento. Quer dizer, não entendeu que aconteceu um evento central na história que mudou. A chave mudou. Nós estamos agora noutra dispensação, noutra aliança. Profetas sempre falam de acordo com a aliança onde eles vivem. Entendeu? Se você está na nova aliança, então fale de acordo com o Novo Testamento. Não fale mais de acordo com a velha aliança. Então, hoje, na nova aliança, nós falamos a respeito de quê? Vida, perdão. Não falamos de condenação e morte.
Pastor, mas a profecia do Novo Testamento não tem um elemento também de predição? Sim, mas o Espírito é diferente, é sempre edificar, consolar, entendeu? Então, se você não tem o Espírito correto, o Espírito da profecia, você acaba falando coisas misturadas, lei com graça, e você fica impondo sobre as pessoas um peso enorme e dizendo para elas que elas não são amadas do Senhor. O tempo inteiro declarando o juízo de Deus que virá sobre elas por causa do pecado. Isso é Velho Testamento, isso é mistura. O pecado dela já foi perdoado. É isso que ela tem que ser lembrada. João Batista, a Bíblia fala, ele veio no espírito e no poder de Elias. E sabe o que é interessante? O Senhor Jesus disse que o menor no reino é maior do que João Batista. Está lá em Lucas 7, 28. O menor hoje é maior do que João Batista. No entanto, João Batista foi o maior. Olha o que diz. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João. Que enigma é esse? Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, de todos os profetas, João foi o maior. Maior até do que Elias. Ainda que João não tenha feito milagres. Por que João Batista foi o maior dos profetas? Porque foi o único que viu o cumprimento final. Ele apontou para o próprio Cordeiro de Deus. Entendeu? Apontou diretamente para o Senhor Jesus. Por que nós nos tornamos profetas maiores do que João? Porque nós podemos hoje apontar para o Senhor Jesus ainda mais próximo. Por isso que o menor hoje é maior do que João. Está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que Elias nos lembra João Batista, mas Eliseu, que veio depois, nos lembra do Senhor Jesus. Né? Como eu disse, o nome Eliseu, Elisha, significa Deus é salvação. É muito parecido com Yeshua, que é o nome de Jesus, que é Jeová é salvação. Todos os milagres de Eliseu, com exceção de um, são milagres de graça. Também todos os milagres de Jesus, com exceção de um, a figueira que foi amaldiçoada, foram milagres de graça. Mas os milagres de Elias foram todos de juízo. Logo na primeira vez que Elias aparece, ele já decreta 3 anos de seca. Por que ele faz isso? Por causa do pecado. Mas Elias tipifica o juízo, mas Eliseu tipifica a graça do Senhor. Assim como João Batista precedeu o Senhor Jesus, também Elias veio antes de Eliseu. A vida de Elias era uma vida de ascetismo, isolamento, vivia no deserto, vestido de pelos de camelo, cabelos longos, era um sujeito estranho. Eliseu não, Eliseu era acessível, ele ministrava para leprosos, viúvas, reis, soldados, vivia no meio do povo, da comunidade, exatamente como o Senhor Jesus. Entendeu? Então, hoje no Novo Testamento, quando alguém se levanta para profetizar, isso tem que ser filtrado pela cruz. A cruz foi esse evento que mudou as dispensações, entendeu? Então, nunca você deveria dizer para um filho de Deus hoje que Deus se lembra dos pecados dele, porque Deus não se lembra. Não, você não deve tolerar ninguém que chegue para você com atitude de profeta e condenando o povo de Deus. Condenando, isso faz sucesso. Condenar a igreja sempre faz sucesso. Porque as pessoas gostam de ouvir coisas de condenação. Você sabe, notícias ruins se espalham muito mais rápido. Profecias de calamidade vende muito, traz popularidade. Normalmente quem quer parecer muito sabido, muito espiritual, né, quer parecer um pastor muito zeloso, ele chega para condenar. Entende? Mas a mim não engana. A mim não engana essa hipocrisia. Não deveria enganar você também. Você não vai parecer zeloso, condenando a todos. Se quer condenar, condene a você mesmo. Mas não venha condenar a noiva. Você não vai ficar bem com o noivo, condenando a noiva. Está me ouvindo? Então, claro, se você fala de calamidade, se você escrever um livro e você colocar o título no livro, Descubra quem é o anticristo, vai vender muito. Porque as pessoas querem saber. Entende? Então, rejeita toda profecia que não tem o espírito da nova aliança, não tem o espírito da graça. Porque esses profetas estão o tempo inteiro só falando de morte e condenação. Mas eu creio que o Senhor está levantando uma nova geração.
E essa nova geração vai profetizar de acordo com a verdade da nova aliança. Está me ouvindo? Então, no Velho Testamento, vou falar um negócio para você muito sério, preste atenção no que eu vou te dizer. No Velho Testamento, qualquer profeta que profetizasse coisas boas era um falso profeta. Por quê? Por causa da aliança. Entendeu? Por causa da aliança. O Senhor não tinha morrido ainda pelos pecados. Então a condenação estava sobre eles, sobre a cabeça deles. Por isso, no Velho Testamento, a profecia era sempre negativa. Entendeu? Sempre negativa. Mas hoje as coisas mudaram. Hoje, qualquer profeta que levanta para profetizar condenação, morte, é falso profeta. Entende? Hoje é o contrário. Entendeu o que eu estou dizendo? Pastor, mas não existe profecia negativa? A profecia pode ter um componente de exortação, mas ela sempre diz o que fazer para sair daquela situação. Ela pode advertir, mas não condenar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não condenar. Agora, como é que Elias profetizou no Velho Testamento? Bom, Elias conhecia a lei. Entende? No certo sentido, Elias fez o que nós temos que fazer hoje. Elias conhecia a lei, ele sabia, baseado em Deuteronômio 28, que se o povo não cumprisse a lei e passasse a adorar ídolos, eles estavam adorando Baal, Astarote. Elias sabia que o céu sobre eles ficaria como chumbo, como bronze, e não choveria sobre eles. Então o que Elias faz? Elias chega e declara o que estava na aliança, e diz, não vai chover. Porque essa é a aliança, vocês quebraram, é isso que vai acontecer. Então ele falou de acordo com a aliança. Mas qual que é a aliança agora no Novo Testamento? Porque para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a aliança. Como eu conheço a aliança, eu me levanto agora diante da igreja e digo o quê? Segundo a palavra de Deus, eu digo, o céu está aberto sobre você, não é mais de bronze, você está em Cristo, Deus te vê em Cristo, Ele ouve a sua oração e a maldição não deve ter mais lugar na sua vida. Inverteu a palavra. Ah, mas vocês só falam coisas boas, porque o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Então agora é só coisas boas, inclusive isso é chamado de boas novas, também chamado de evangelho. Está me entendendo? Então, é por isso que Elias simplesmente declara, não vai chover. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 17, deixa eu compartilhar algo com você sobre isso. Tiago 5, 17. Diz assim, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. É interessante que a descrição de Tiago não bate exatamente com o que está escrito lá no livro de Reis. Eu acabei de ler com você lá em 1 Reis, capítulo 17, que Elias não orou com instância. Não é assim que Tiago diz no verso 17? Olha o que ele diz. Elias orou com instância para que não chovesse. Mas, na verdade, não, isso não está descrito. A Bíblia fala só que Elias chegou e falou, segundo a minha palavra, não vai chover. Ele só declarou que não ia chover. Agora, é interessante, depois de 3 anos, para voltar a chover, lá no capítulo 18, 1 Reis 18, verso 41, vamos ler lá, 1 Reis 18, 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. E subiu Acabe a comer e a beber, e Elias subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. 7 vezes. Elias teve que orar 7 vezes para chover. Mas volta lá para Tiago, vamos ler de novo, lá em Tiago, capítulo 5, verso 17. Olha o que diz. Tiago diz que para parar de chover, Elias orou com instância. Ele orou intensamente para parar de chover, para vir a seca. No entanto, lá em Reis diz que ele só falou. Mas aí, no verso seguinte,
diz que para chover ele apenas orou de novo. E o céu deu chuva, ou seja, não orou com instância. No entanto, a descrição de Reis diz que ele orou 7 vezes para que voltasse a chover. Como explicar isso? Então, isso aqui é só para mostrar para você a maneira como Deus vê as coisas. A maneira como Deus vê é diferente da maneira como nós vemos. Para Deus, preste atenção no que eu estou dizendo, para Deus, a declaração de Elias de que não iria chover foi oração intensa, foi oração poderosa. Mas no nosso ponto de vista, nem parece oração. Mas para Deus é algo poderoso. Elias só falou, não vai chover. Ele conhecia a condenação de Deus sobre a idolatria. Ele apenas declarou Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, se não me engano, verso 24. Ele já tinha dito isso. Entendeu? Isso é interessante. A confissão que Elias fez, Tiago diz que é oração poderosa. Entende? É uma oração intensa, porque foi feita de acordo com a aliança. Está entendendo? Nesse mesmo princípio hoje, quando você pega, abre a sua boca e declara a verdade da nova aliança, o Senhor vem para confirmar a nossa palavra. E Ele diz que essa é uma oração poderosa. Agora, depois dos 3 anos, né? Depois de ter a vitória sobre o Monte Carmelo, quando os 400 profetas de Baal foram derrotados, a Bíblia fala que, lá em Reis diz, que Elias orou 7 vezes. Ele orou com instância. No entanto, Tiago diz que foi só uma oração. Por que Elias precisou de orar com tanta intensidade? Porque ele era um homem do Velho Testamento, entendeu? Para ele era mais fácil crer na maldição do que na bênção. Então Elias precisou de orar muito para crer que a bênção viria. É por isso que ele é um profeta do Velho Testamento. Entende? Ele não estava ali persuadindo Deus. Deus já tinha falado que ia fazer chover. No verso 1 do capítulo 18, Deus diz, olha, vou fazer chover sobre a terra. O problema ali era com ele mesmo. Ele tinha que convencer a si mesmo de que era isso mesmo que Deus ia fazer. Entendeu? Mas hoje, para o profeta da nova aliança, a bênção é a maneira natural. Você é sacerdote, você é profeta, está aqui para abençoar. Entendeu? Mas nós temos dificuldade de crer nesse tipo de oração. É verdade ou não é? Temos dificuldade de crer. Certa vez aconteceu algo interessante. Eu estava aqui num jejum, foi um jejum que nós fizemos chamado Detox. E depois das ministrações, que eram diárias, só que eram presenciais, a gente sempre orava pelas pessoas. Num dos dias, tinha uma fila grande para eu orar, mas eu tinha que ir num outro compromisso. E aí, uma irmã estava na fila, eu falei, irmãos, eu vou orar amanhã. Mas ela falou, pastor, amanhã eu não venho, por favor, ora por mim agora. E aí eu falei, sobre o que você quer que eu ore? E aí ela falou, não, ora para eu me casar. E eu liberei a palavra, falei, em nome de Jesus, o Senhor vai abrir a porta e você vai conhecer a pessoa certa por esse tempo. Só falei isso e foi embora. Mas ela ficou tão chateada. E ela falou, não, você orou por todo mundo. Para mim você nem orou. Você só falou alguma coisa. Ou seja, para ela, aquela declaração não significou nada. Isso nos lembra a história de quem? De Naamã, lá no Velho Testamento. A Bíblia fala que Naamã era leproso e a empregada dele tinha dito que o profeta Eliseu, né, era homem de Deus e podia curá-lo. E Naamã, então, ele sai da Síria, ele nem era de Israel, sai de Damasco com a sua caravana e vai na casa de Eliseu para ser curado. E aí a Bíblia fala que ele chegou lá e Eliseu nem atendeu ele, nem foi lá conversar com ele. Da porta mandou um recado para ele e falou, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes que você vai ser curado. Só isso. Qual foi a reação de Naamã? Vamos ler, 2 Reis 5, verso 11. Olha o que diz. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, eu pensava que ele ia sair, se colocaria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Veja, ele tinha uma percepção, como muitos crentes têm hoje, que eles querem toda uma cena. Tem que ter uma cena, ficar de pé, impostar a voz e falar de um jeito, aí Deus vai ouvir. Mas se você fala, irmão, em nome de Jesus, eu libero bênção na sua vida, então ele não acredita,
Porque tem a cabeça de Naamã. Entendeu? É impressionante isso. Por isso que muitos pastores, eles, a maior parte das vezes, fazem oração para agradar as pessoas. Mas a oração poderosa aos olhos de Deus é aquela que simplesmente está em linha com a aliança. Então, quando declaramos a palavra da nova aliança, ainda que seja breve, apenas uma confissão, o poder de Deus é liberado. Então, filho, declare a palavra, pegue a confissão, como nós estamos fazendo todos os dias, declara a palavra. Você é rei e sacerdote. Como rei e sacerdote, devemos orar por enfermos, devemos libertar pessoas oprimidas, e apenas ordenando, comandando, que a doença saia, que os demônios saiam. Você sabe, já falei isso para você aqui outros dias, não existe realmente uma ordem para a gente orar com os enfermos, mas existe uma ordem de curar enfermos. Então é uma questão de usar autoridade. Eu não estou dizendo que não tem hora de orar intensamente. Há momentos de orar intensamente, mas a maior parte das vezes é apenas uma questão de falar. Quando Moisés estava ali diante do Mar Vermelho, o Senhor fala para ele, por que você está clamando a mim? Vamos, entra no mar, o mar vai se abrir, usa o seu bordão. O bordão na Bíblia simboliza autoridade. Então, usa a sua autoridade. Lucas 10, verso 19, diz, eis aí que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões. Não temos autoridade para pisar em pessoas, de jeito nenhum. Mas em serpentes e escorpiões nós temos, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Você não tem que ter receio de coisa alguma, você não tem que ter medo de nada, tem apenas de declarar a palavra. Você é um profeta do Novo Testamento, então hoje você diz o que vai acontecer antes que aconteça, porque você já sabe pela aliança o que Deus quer fazer com os seus filhos. Amém? Pastor, eu tenho confessado, mas parece que não está acontecendo na mesma hora. Então, querido, continue falando, não pare. Continue até que a sua palavra se cumpra. Lá em Marcos 4, 26, eu não me lembro qual dia, mas eu já até li com você essa parábola. Eu vou ler de novo com você. Marcos 4, 26, diz assim, disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. O que é a semente? A semente é a palavra de Deus. Como é que você semeia a semente? Você semeia quando você fala, proclama. O que você tem que fazer depois? Nada. O texto diz que você apenas dorme e acorda, dia após dia. E todos os dias continua falando, regando a semente, até que ela germine. A Bíblia fala, sem saber como. Muita gente quer saber como Deus vai fazer as coisas. Sabedoria não é saber como. Sabedoria é saber semear. Porque a terra frutifica por si mesma, não é resultado do seu esforço, não é o seu braço. E aí o Senhor conclui dizendo que vai produzir a 30, a 60 e a 100. Isso significa que tem milagres que vão ser instantâneos, há outros que são graduais. Está me ouvindo? Graduais. Então, você foi feito rei e sacerdote. A palavra do rei tem autoridade, tem poder. E pela palavra do sacerdote, toda demanda é resolvida e a bênção é liberada. Então, como rei e como sacerdote que somos, vamos liberar hoje a palavra profética. Quantos dizem amém? Mas profetiza de acordo com a nova aliança. Entendeu? Rejeita essas profecias misturadas com a lei do Velho Testamento. Nós profetizamos hoje de acordo com a nova aliança. Pastor, está dizendo que o Velho Testamento não é palavra de Deus? É palavra de Deus, entendeu? Mas não é a aliança na qual nós vivemos. Nós vivemos hoje na nova aliança. Seja coerente com ela. Entende? Não queira agradar a Deus voltando para lá. Você agrada a Deus indo adiante. Fale para edificar, exortar e consolar. Em nome de Jesus. Amém? Nós estamos orando nesses dias também pela conversão de pessoas. Nós chamamos isso de oração de concordância. E todos os dias eu faço um desafio. E hoje, o meu desafio para você que está no jejum é procurar essas pessoas, essas 3 por quem você está orando,
e falar para ela de Jesus. Pode ser por telefone. Eu sei que por causa do isolamento, às vezes não é possível você falar pessoalmente. Pode ser por telefone, no WhatsApp, uma chamada de vídeo. Entendeu? Você tem orado até agora, mas hoje você vai pregar para ela. Antes de pregar, você ora amarrando todo o demônio de religião, incredulidade, e prega para ela e faz um apelo para ela para a salvação. Hoje é dia de salvação. Você é rei e você é sacerdote. Você ganhou autoridade. Você quer aceitar o desafio? Aqueles irmãos que têm aceitado o desafio diariamente, eles estão fluindo no jejum de uma maneira muito mais poderosa. Muito mais poderosa. Por quê? Porque cada desafio, ele te estimula a exercitar a fé que você já tem ganhado. Entendeu? Então é preciso ter um ato também que exercite a fé. Eu estou orando pela salvação, então agora eu vou pregar para eles. E algo vai acontecer em nome de Jesus. Eu creio que nós teremos uma grande colheita em nome de Jesus. Você sabe? Vamos participar agora da mesa do Senhor. E nós profetizamos quando pegamos o pão e o cálice. Sabia disso? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11 que cada vez que nós pegamos o pão e o cálice, nós anunciamos a morte do Cordeiro, até que ele venha. Nós estamos dizendo, ele vem. E vamos ter uma ceia juntos no céu. Hoje nós estamos separados, distanciados uns dos outros, mas o tempo está chegando, quando nós vamos nos encontrar com ele nos ares. E ele disse que será posta a mesa naquele dia. Pega o pão e o cálice. Vamos participar da mesa do Senhor. Repita comigo. Diga, este pão é o corpo do Senhor Jesus. Diga, eu vivo dele, me alimento dele. Ao comer o pão, eu recebo força, poder, vida, unção, bênção, cura, saúde, em nome de Jesus. Diga, ele já levou sobre o seu corpo, na cruz, as minhas maldições e as minhas enfermidades. E ele hoje me dá a sua vida, a sua bênção, a sua justiça e a sua saúde. Diga, ao comer este pão, eu recebo tudo isso em nome de Jesus. Pega o cálice agora. Diga, este cálice é o sangue da nova aliança. Diga, por este sangue eu fui perdoado. Diga, dos meus pecados o Senhor não se lembra. Diga, eu nasci de novo, fui justificado, não tenho passado e a bênção do céu está sobre mim. Diga, por este sangue eu fui comprado, não sou mais meu, eu pertenço a Ele. Ele é o meu Senhor. Diga, por este sangue eu sou mais que vencedor. Diga, por Ele eu agora piso serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno e declaro que sou vencedor no sangue do Cordeiro que me amou. Aleluia. Amém? Coma do pão, beba do cálice na presença do Senhor. Aleluia. Ao fazermos isso, estamos encerrando mais uma live, mas às 21 horas nós estaremos de volta lá no Instagram com uma outra live para compartilharmos com os irmãos. Amém? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal do YouTube, aproveite esse momento e faça agora. E se você sabe que essa é uma palavra abençoadora, que mais irmãos precisam ouvir, então envie esse link pelo WhatsApp para todos aqueles que estão na sua rede de contatos, para que eles também ouçam a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor continue te abençoando e você continue profetizando, segundo a aliança, a nova aliança. Amém? Até amanhã.